Olá, Masterfan, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa aula 3 do nosso curso do AutoCAD, nós vamos estar falando sobre a barra Ribbon, onde você vai ter as principais ferramentas do AutoCAD. Então vamos começar a nossa aula, né? Vamos lá. Então, abrindo aqui o AutoCAD novamente, a gente vai ter essa configuração aqui em cima, que lembra muito a ferramenta do pacote Office da Microsoft, né? Então, a gente tem aqui diversos recursos e, como eu falei na aula anterior, muitos desses recursos são bastante repetitivos. E aí você pode estar se concentrando inicialmente nessa barra principal chamada Home. Observe o seguinte: com o tempo e com a evolução do seu trabalho, pode surgir necessidades de você trabalhar com outras ferramentas, adicionar mais conteúdo para o seu projeto. Mas no AutoCAD o que a gente faz principalmente são 4 coisas: desenhar, modificar, anotar e organizar. Esse processo pode ser alterado na ordem, mas geralmente você começa o seu processo desenhando. E como é que a gente vai desenhar no AutoCAD? Principalmente com as ferramentas básicas de desenho que a gente já conhece: linha, retângulo, círculos e arcos. Praticamente com essas 4 ferramentas de desenho, você vai conseguir desenhar qualquer coisa no AutoCAD. As outras ferramentas, como por exemplo elipse, o polyline, são na verdade as mesmas ferramentas que a gente já tem, só que de formas alteradas. A gente deve entender que o processo no AutoCAD é muito prático e deve ser o mais óbvio possível, para que você consiga se focar realmente no que importa no seu projeto, que é projetar. A gente deve entender que essa etapa de desenho é uma coisa técnica, que na verdade é um hábito que você vai desenvolver para que você consiga trabalhar no projeto. Então você não deve estar perdendo tempo em aprender novas ferramentas ou novos recursos avançados da ferramenta AutoCAD para que você produza melhor. Você tem alguns métodos que a gente utiliza para poder produzir mais rápido, criar algumas instâncias, criar alguns macros, criar blocos dinâmicos que vão facilitar a vida, e a gente vai aprender a criar também, mas inicialmente você deve focar nas ferramentas básicas. Então a gente deve desenvolver o nosso processo de uma forma gradual. Então o que eu vou fazer no meu trabalho é começar sempre com as ferramentas de desenho. Observe o seguinte: depois que eu faço um desenho no AutoCAD, eu vou começar fazendo um retângulo qualquer aqui. Eu tenho esse objeto e à medida que eu seleciono o objeto e faço um movimento, por exemplo, isso já não é mais desenhar. Se eu seleciono o objeto e uso a ferramenta de rotação, isso também não é desenhar. Se eu seleciono esse objeto e copio, eu também não estou desenhando mais. A minha ideia é realmente saber o processo. E onde é que eu desenho no AutoCAD? Através das ferramentas de desenho. E essas ferramentas de desenhos principais que eu falei, elas estão nessa barra aqui, ó. Ela não está em outro lugar no AutoCAD. Não adianta você sair procurando aqui, olha, aonde é que você vai encontrar ferramentas de desenho. As ferramentas de desenho, elas estão aqui, olha, bem prática aqui para você poder localizar e trabalhar com elas. Depois que eu desenho, eu vou para a parte de modificação. Modificar é mover, rotacionar, cortar, copiar, criar escala, duplicar. Então tudo isso é movimentos que você vai estar fazendo no objeto para transformar em outra coisa. E a partir desse momento que eu entendo o uso das ferramentas de modificação, eu também consigo compreender que o meu desenho ele é sempre um esboço. Ele não é um desenho pronto. Eu não vou começar o meu projeto e já deixar todas as linhas no lugar correto. Eu devo sempre pensar no meu projeto como um esboço inicial e utilizar as ferramentas de modificação para poder alterar essa forma. E assim eu consigo produzir muito mais rápido. E você vai passar muito tempo fazendo esse processo de desenha, modifica, desenha,
modifica. Depois que eu já tenho um nível bom de desenho e modificação, eu vou começar a trabalhar agora na minha parte de anotações. Só que para eu chegar nessa parte de anotações, eu primeiro devo saber uma coisa muito importante sobre o desenho do AutoCAD, e que é o calo da maioria das pessoas que utilizam o AutoCAD, que é saber como é que eu vou imprimir o meu desenho. Depois que você faz todo o trabalho aqui no AutoCAD, seu desenho vai ficar completo, vai ficar bem organizado. Você já desenhou, já modificou, já colocou as anotações, organizou tudo, mas imprimir sempre é mais complicado. Aí você pode se perguntar, mas por que imprimir é tão difícil no AutoCAD? Não é a mesma coisa que eu colocar um papel na impressora e clicar lá no botão imprimir, o meu desenho já sai? Não é dessa forma. Pelo menos para a grande maioria não é dessa maneira. Algumas pessoas podem até ter outros métodos de impressão do desenho do AutoCAD. E se você também tiver uma dica para ajudar todo mundo aqui, é só colocar aí nos comentários do vídeo, porque isso também já vai ajudar, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda é que antes de eu chegar na opção de anotações, eu devo saber qual vai ser a escala de desenho que eu vou trabalhar. Se eu simplesmente quiser colocar o desenho no papel, isso é muito simples, eu não vou precisar me preocupar com nada. Vou simplesmente selecionar o desenho e imprimir diretamente. Mas se você quer trabalhar com escala, quiser deixar o seu desenho da forma de apresentação correta, então você deve saber que antes de fazer essas anotações, você deve colocar o seu desenho no papel. E essa opção aqui vai ser realmente a última opção que a gente vai trabalhar. Antes dessa configuração e às vezes antes de tudo mesmo, até mesmo de desenhar e modificar, vem a opção de organização, que são os layers, né? A gente trabalha com os layers para poder estar desenvolvendo este processo. E como é que a gente trabalha com layers? O que é que são os layers, né? Os layers, também chamado de camadas, nada mais é do que você empilhar o seu desenho como se fosse várias folhas, uma em cima da outra, né? E onde você tem diversas partes do seu projeto. Eu vou dar um exemplo aqui de como é que você faz hoje seu desenho se você trabalha no papel. Isso a grande maioria dos estudantes aí da área técnica fazem, né? Por exemplo, se você for desenhar uma planta baixa e logo em seguida o professor pede para você desenhar, por exemplo, o layout, né? E o layout, para quem ainda não sabe, aí layout é o mobiliário, né, na planta. O que é que você vai fazer em seguida? Se você está desenhando no papel, você vai pegar aquela planta baixa, você vai sobrepor sobre esse desenho um papel vegetal ou papel manteiga também, como é conhecido, para poder fazer o desenho desse layout, para que você não perca realmente ali a sua planta baixa. Nesse momento que você está sobrepondo esse papel, você está colocando uma nova camada, aonde nessa camada você tem o mobiliário também. Se o professor pede para você poder fazer agora uma planta de elétrica, você faz a mesma coisa, sobrepõe o papel e marca os pontos elétricos. Fazer a paginação, fazer o gesso e todas as outras plantas necessárias para você ter o projeto completo aí, um projeto executivo, por exemplo. Então, quando você faz esse processo, você está trabalhando com a mesma ideia de layers. Só que aqui no AutoCAD a gente vai poder separar um pouco mais, colocando outros tipos de layer, como por exemplo um layer para portas, um layer para janela, um layer para o mobiliário, um layer para o piso, criar diversas camadas para organizar mais o meu desenho. Observe que a opção de organização no layout do AutoCAD ela está bem no centro de tudo, olha. É justamente para que você se habitue a trabalhar bem, para que você desenvolva esse conceito de trabalho. A gente vai estar desenvolvendo realmente a filosofia do programa. Eu estou trabalhando aqui com a minha organização, desenho, modifico e anoto. Anotar é nada mais nada menos que você colocar informações no seu desenho. Imagine se você tivesse feito um objeto e mandasse para a fabricação.
e nesse momento você não tivesse colocado nenhuma informação, nem cor, nem texto, nem medidas. O que é que vai acontecer na fabricação desse objeto? Você acha realmente que o objeto vai ser construído da maneira certa? Provavelmente não, né? Porque você não tem escala, você não tem informação, você não tem cor, você não tem absolutamente nada. E esse processo não funciona na área técnica. Você não vai conseguir construir uma casa se você não tem as anotações, se você não tem informação sobre aquele projeto, sobre que tipo de piso vai ser usado, sobre tipo de material, a cor de parede. Então você precisa anotar tudo para que ele seja construído da maneira correta. Além dessas configurações aqui no Ribbon, a gente também tem ainda as opções de criação de bloco, que a gente vai ver essa criação de bloco, uma coisa muito simples, né? A gente tem as propriedades do objeto, que é uma propriedade que praticamente a gente não vai utilizar neste curso, tá certo? Eu vou estar falando para vocês o porquê mais para frente. Você também tem a opção de agrupar um objeto, que é praticamente a mesma coisa de bloco, só que dessa vez você vai manter o objeto apenas separado, ele não vai ter nenhuma função extra, né? Como por exemplo, clonar um objeto, não é isso? Também vamos ter as opções de utilidades, onde você tem as opções de medida, área e outras ferramentas que você pode trabalhar com o AutoCAD. E a opção Clipboard, que é a opção onde você tem recortar, colar, comandos básicos também que a gente já conhece. O AutoCAD ele muda muito pouco de versão para versão, ele adiciona algumas propriedades e pode ser que o seu layout visual aqui, olha, esteja diferente, tá certo? Mas isso aí não tem problema. Se você quiser alterar o modo de visualização para o modo padrão, você pode alterar através da configuração Workspace, que fica logo aqui embaixo, olha. Você vai ver uma engrenagem aqui na barra de status do AutoCAD. Quando você clicar nessa opção, você pode escolher Draft e Annotation para poder modificar essa visualização da tela novamente, tá bom? Então, caso o seu esteja diferente aí, você pode estar modificando. Aproveitando aqui, eu já lembro que o AutoCAD é uma ferramenta 2D e 3D também. Você pode trabalhar com os dois modos. Você pode trabalhar com os dois modos de visualização dentro do programa e aí você desenvolver o seu projeto de acordo com a sua área. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi mais uma aula sobre o AutoCAD. Na próxima aula estaremos falando sobre o Model e o modo Layout do AutoCAD. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe também com seus amigos. Um forte abraço e valeu!